Bom dia, família, povo de Deus, paz e graça multiplicada sobre todos. Aí, saudade, tempo precioso estarmos aqui começando mais uma semana. Uma semana de primeira não começa na segunda. Estamos aqui para o nosso encontro de princípios. Graças a Deus, aleluia. Muito bom poder falar aqui de Goiânia. Edmundinho, forte abraço, meu irmão. Recebi aqui essa mensagem. 2h50 da manhã, Silfari, meu amigo. Rocha aí, alegria, tanta coisa maravilhosa. Mateus, todo mundo aí. Acordando cedo, hein, Mateus? Graças a Deus. Muito bom. Sérgio, todos os amigos aí, ó. Rogério, todo mundo que está chegando. Graças a Deus, tempo maravilhoso. Muita saudade. E tem sido um tempo assim muito intenso. Amigo fiel aqui da nosso encontro de princípios, todos os domingos pela manhã, Ricardo Rocha, Zé Rocha mesmo. Zezão, estamos aqui recebendo seu irmão de fé, amigão aqui, ó. E estamos aqui recebendo Maurício, Paulão, estão todos aqui em casa. Almir, tempo precioso, viu, que a gente passou aqui ontem, intenso, bom demais, graças a Deus. Muito bom. É isso aí, Ricardo. Ricardo, você precisa arrumar uma hora para vir aqui, cara, ficar aqui uns dias aqui em casa, a gente poder conversar, você, Paulo Neto, colocar a conversa em dia, tanta coisa acontecendo aqui, a gente precisa falar sobre isso, tá bom? Graças a Deus. Queria compartilhar com você, Ricardo, sobre tudo que Deus está movendo, e tudo aquilo que a gente sempre conversou e Deus tem movido aí, tanta coisa maravilhosa, tá bom? O Henrique perguntou se a gente vai estar aqui hoje em Goiânia. Graças a Deus, se Deus quiser, daqui a pouquinho a gente está lá na paróquia Sal da Terra, ali do Alphaville. Inclusive hoje a gente vai estar compartilhando a ceia juntos lá, partindo o pão. Vai ser um tempo assim maravilhoso, graças a Deus. E muito bom. E aí, Paulo, abração, viu? Graças a Deus a gente poder estar junto. Branquinho, daqui a pouco a gente está compartilhando a ceia juntos lá, né? Você está em Goiânia? Alan, Arthur Pereira, rapaz, falei tanto você aqui, desde que o Paulão chegou aqui, a gente tem compartilhado, né, sobre esse tempo da geração de vocês aí, de forma tão maravilhosa. Irmãos lá da Itália estão aí com a gente. Graças a Deus. Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua fidelidade, bondade, inspiração, vida, vigor, disposição. Ainda que o nosso homem exterior se desfaça, o nosso homem interior se renova de fé em fé, de glória em glória, graça sobre graça. Vamos sendo transformados na medida em que somos descobertos, vamos sendo transformados na perfeita imagem de quem o Senhor é. É isso que nós queremos, ser lavados pela lavagem de água, pela palavra, e sermos instruídos. Queremos, Deus, clamar para que, entrando na Tua presença, sejam firmados os pilares inabaláveis da nossa fé, que possam guiar o nosso caminho, e a gente possa dizer, é por aqui que vai, no nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Graças a Deus. Irmãos, quero compartilhar com vocês algo que tem sido recorrente nas nossas conversas, o encontro acontecido entre Jesus e Nicodemos. Nicodemos é um homem sincero, amém? É um crente sincero. Então, havia um fariseu, João 3, Evangelho de João, capítulo 3. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Então, lembra que Jesus fala para a gente não ir pelo caminho dos fariseus, da incredulidade, mas está aqui um exemplo de fariseu bom. Então Nicodemos é o bom fariseu, é o cara que às vezes a gente só pensa fariseu no cara assim hipócrita, no cara que quer apresentar o que não é, e se esquece que o fariseu era aquele estudioso da palavra, aquele cara dedicado, empenhado em ir lá na palavra, aprender, meditar. Então havia também esse grupo de fariseu que não queria errar, que era lá honesto, lá no desejo. Então veja que ele veio a Jesus de noite e disse: mestre,
Sabemos que o Senhor ensina é da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Então presta atenção. O fariseu Nicodemos, ele está observando. Ele está observando. Então, como é que a ciência, como é que a mente humana trabalha? Ela observa, ela compara e ela deduz. Então, a capacidade dedutiva é inerente. Amém? Então, deduzir a partir de uma comparação, fruto de uma observação, é inerente. A capacidade dedutiva não implica em sabedoria. Implica em competência cognitiva. Então, vou repetir. A capacidade de entender a partir daquilo que eu comparei, com base naquilo que eu observei. Então, eu observei, eu comparei, eu concluí. Então, eu entendi. Entender, eu entendi, não revela sabedoria. Revela competência cognitiva. Isso significa que os seus neurônios estão trabalhando com alguma saúde. Isso não difere a gente do macaco ou do cachorro. Por isso a palavra de Deus diz que a sabedoria, aquilo que o homem chama de sabedoria, a capacidade humana de gerar sabedoria, ela é terrena, animal e demoníaca. Então, por quê? Porque existe uma condição inerente da cognição, que é a conclusão. Então, o macaco faz ciência quando ele quebra o coco na pedra. Então ele foi observando, foi comparando e ele percebeu que era mais fácil abrir o coco batendo ele contra a pedra ou a pedra contra o coco. Isso é ciência. Então o Nicodemos chegou a uma conclusão um pouco mais sofisticada do que o macaco que quebra o coco com a pedra, mas seguindo a mesma linha de raciocínio. Ele observou, ele comparou e ele deduziu. Então ele diz assim: nós sabemos que o que você ensina é da parte de Deus, porque nós ficamos observando os milagres que o Senhor faz e comparando isso com o que a gente conhece, Deus está com você. Amém? Aí Jesus falou assim para ele: ninguém pode ver o reino de Deus, Nicodemos, se não nascer de novo. Então, o que você concluiu não é necessariamente a expressão da verdade, ainda que seja uma realidade. Então, o que você concluiu não é mentira, mas não é tudo aquilo que pode ser visto a respeito da verdade. Então, a conclusão não está errada, mas ela não é plena. Deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Está errado? Não. É isso mesmo? É. Mas isso não quer dizer que porque você entendeu uma coisa da maneira certa, não quer dizer que você teve a revelação. Então, entender de maneira correta não quer dizer que você teve a revelação. Então, ele está dizendo assim: bom, mas como alguém pode nascer de novo sendo velho? É claro que ele não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Está vendo? Então, agora deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. A necessidade que o Nicodemos tem, deixa Deus ministrar o nosso coração, a necessidade cognitiva que o Nicodemos tem de só considerar verdade aquilo que ele entende, agora vai atrapalhar ele. Então, entender ajudou ele a chegar até aqui, mas não vai ajudá-lo a ir além daqui. Então, Jesus agora está chamando ele para um nível de revelação, que ele, se ele não for transformado no seu entendimento, ele não vai entrar. Então, Jesus está dizendo: Nicodemo, até aqui você entendeu bem, é isso mesmo. Mas você não vai entrar na dimensão do reino de Deus.
se você não tiver outra referência que não seja aquilo que você é capaz de entender. E aí Jesus respondeu: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Jesus começou falando: ninguém pode ver. Agora Jesus está dizendo assim, além de não poder ver, não pode nem entrar. Então tem muita gente que não está conseguindo viver a dimensão do reino, porque nem sequer percebeu o reino. E muita gente ainda não percebeu, não discerniu o reino, e está vivendo uma espiritualidade limitada à sua capacidade cognitiva de entender. Ele está vivendo a espiritualidade que ele entendeu, e não a espiritualidade que Deus quer revelar. Ele não entra. Então, diz assim, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então, muitas vezes, eu tô vivendo de acordo com aquilo que emana, aquilo que brota da minha sinapse, da minha da corrente eletromagnética que circula lá nos meus neurônios. Eu tô observando, eu estou comparando e eu estou deduzindo. Então, baseado naquilo que eu... Tá. Então, deixa Deus ministrar o nosso coração. Aquilo que eu entendo é nascido da minha carne. E o que é nascido da carne é carne. Só vai ser espiritual aquilo que de Deus me é revelado. Então eu tenho que ultrapassar o limite do meu entendimento para entrar no nível do conhecimento. Então muitas pessoas estão tão ocupadas em querer entender que elas não estão conhecendo aquilo que excede o entendimento. O que Deus quer revelar a respeito dele para nós vai além do nosso entendimento, é muito além do que somos capazes de pedir ou pensar. O Deus que opera em nós além do que podemos pedir ou pensar. Segura essa aí, porque a gente vai voltar nesse ponto. Então, não se surpreenda pelo fato de eu ter dito é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta. Mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Isso acontece com todos que são nascidos do Espírito. Então, o Espírito Santo não veio para satisfazer o nosso entendimento. Então, a obra do Espírito Santo não é para satisfazer o meu entendimento, é para iluminar o meu conhecimento. Então a obra do Espírito Santo é uma obra de revelação e não de satisfação. Muita gente está buscando o Espírito Santo para ser satisfeito no seu entendimento, em vez de buscar o Espírito Santo para ser iluminado no seu conhecimento. Por isso eu quero falar para você o seguinte: o limite máximo que a nossa capacidade cognitiva pode produzir é sinceridade. Então, sinceridade é o limite máximo. Então, você não vai ter uma carne purificada, você vai ter uma carne sincera. O Nicodemos era sincero, genuinamente, honestamente e penhoradamente sincero. Ele era um fariseu acima da média e bom, porque na sinceridade dele, ele estava buscando entender, ele não queria cometer erros, ele não queria estar equivocado. Então, mas mesmo ele sendo um fariseu dos bons, do lado bom dos fariseus, que eram poucos, mesmo assim, ele continuava sem discernir, sem entrar, sem penetrar as dimensões do reino, porque ele estava limitado à sua maneira natural de pensar, baseada em observação, comparação e dedução. Por mais sincero que ele fosse, ele foi sincero quando ele disse para Jesus: Jesus, não tem jeito.
Então, o Nicodemos não está respondendo de maneira estúpida. Quando ele fala, mas como assim nascer de novo? Vai entrar no ventre da mãe e nascer de novo? Isso não é uma estupidez. Essa resposta dele produz uma lógica científica grave. Ele está confrontando Jesus cientificamente, está dizendo, olha, não há precedente para isso. E Jesus diz, olha, Nicodemos, o que é da carne é carne, o que é do espírito é espírito. Então, deixa eu ensinar para você o seguinte, o que não nascer da água e do espírito não pode entrar. E o que significa isso? Significa que você vai ter que ultrapassar os limites da sua sinceridade e entrar na dimensão da sensibilidade. Nos limites da sinceridade, você quer controlar de onde vem para onde vai, como é que faz, como é que acontece, como. Todo mundo quer, como. E aí o Nicodemos, para variar, na sua mentalidade científica, cognitiva, exercitada na sua plenitude, sinceramente, depois de ouvir Jesus falando, ele pergunta como? Como assim? Como nascer de novo? Ele vai entrar no ventre da mãe dele? Me dá uma orientação prática. Jesus fala, vou te dar uma orientação prática. Aprenda a escutar o Espírito. Porque no empenho da nossa sinceridade, nós vamos perdendo a nossa sensibilidade. E o Espírito Santo não é para satisfazer de maneira sincera nossas questões. O Espírito Santo não é para responder o que nós estamos perguntando. O Espírito Santo é para nos ensinar a ouvir além do que pode ser perguntado. O Espírito Santo não é para responder. O Espírito Santo é para nos ensinar a ouvir. Porque nós não estamos dando de resposta. A sinceridade produziu perguntas sinceras. Mas as perguntas sinceras, que querem respostas sinceras, por mais sincera que seja a resposta, ela não vai nos resolver. Porque a nossa questão é que a gente não sabe ouvir. Nós perdemos a nossa sensibilidade, de tão dedicados, de tão empenhados, de tão alucinados em querer acertar. A gente só sabe perguntar. E a gente não sabe mais ouvir. Então a sinceridade faz perguntas sinceras. Mas por mais sincera que seja a resposta a uma pergunta sincera, isso não vai resolver, porque o nosso entendimento nunca vai ficar satisfeito. E aí nós estamos precisando, nós perdemos, foi a condição de ouvir. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós estamos nos reunindo para se fazer ouvir. Nossas reuniões são todas na expectativa de que Deus vai nos ouvir. Sendo que nós deveríamos estar nos reunindo na certeza de que nós vamos ouvir Deus. Nós precisamos parar de ter esse controle da onde, para onde, o que vai acontecer, como vai ser. Nós não temos o controle. E nós não precisamos ter o controle, nós só precisamos ter a sensibilidade. O Espírito é vento, ele sopra. E o segredo de lidar com o Espírito Santo é escutar a sua voz. O segredo de uma vida espiritual bem-sucedida não é escutar o eco da própria voz. Muitas pessoas estão achando que ouviram o Espírito Santo e não ouviram. É porque elas fizeram tantas perguntas e gritaram tão alto para serem ouvidas nas suas perguntas que agora eles estão escutando o eco distorcido da sua própria voz, achando que é o Espírito Santo. O Espírito Santo só é ouvido quando a gente se aquieta, quando a gente faz sossegar nossa alma, quando a gente silencia a nossa própria voz.
em silêncio, em descanso, em repouso. Eu calei minha própria voz, porque se eu não calar minha voz, a minha voz está em busca de entendimento e meu espírito anseia por revelação. O mundo está à espera de que os filhos de Deus se revelem. O mundo não está à espera de que os filhos de Deus gritem. O mundo não vai ser transformado através das obras dos filhos de Deus, nem dos gritos dos filhos de Deus, nem dos cultos dos filhos de Deus. O mundo está à espera, gemendo como quem está com dores, à espera de que a revelação venha através dos filhos de Deus. E a revelação só virá através dos filhos de Deus quando a gente fizer calar a nossa alma e a gente finalmente desencanar de querer entender e viver de acordo com aquilo que eu entendi e passar a encontrar a revelação a partir daquilo que o Espírito Santo ministrou na minha vida quando eu estava calado e não fazendo perguntas. Eu aprender a confiar, eu recuperar minha sensibilidade. O mundo hoje está sofrendo, não por falta de sinceridade. O mundo hoje está sofrendo por falta de sensibilidade. Esse homem, Nicodemos, é um exemplo cabal, máximo, de um estudioso da palavra de Deus, querendo fazer perguntas. A sinceridade faz com que a gente não pare de fazer perguntas. A sensibilidade faz com que a gente possa ouvir a voz de Deus. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Nós não estamos precisando de respostas para perguntas sinceras. Nós estamos precisando de sensibilidade para ouvir orientação de perguntas que nem foram feitas. Por isso eu falei que a gente ia voltar nisso. Esse é o poder que opera em nós, conosco, através de nós. Paulo escreve aos Efésios e diz: sabe o poder que opera em vocês? Com vocês e através de vocês, é um poder que é capaz de operar além do que nós seríamos capazes, sequer de pensar, sequer de pedir. Sinceramente, nós estamos pedindo segundo o que nós pensamos. Sinceramente, nós estamos pensando segundo o que nós queremos pedir. Então, nossos pensamentos estão atrelados às nossas petições, as nossas petições estão atreladas aos nossos pensamentos, e com isso a gente não senta diante de Deus para buscar revelação. A gente só senta diante de Deus para buscar respostas. E respostas a perguntas sinceras. Mas que, apesar de serem sinceras, não estão ajudando a gente a ver o reino, nem tampouco de entrar nele. Boa semana. Uma semana de sensibilidade. E comece essa semana colocado na presença do Pai, na certeza de que Ele vai realizar através de nós, em nós e conosco, muito além daquilo que podemos pedir ou pensar ou pedir. Amém? Forte abraço, fica na paz. Até amanhã, se Deus quiser.